Alô mundo, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos hoje aqui, sexta-feira, encerrando a semana, e eu queria ler com você Evangelho de João, capítulo 1. Bom, eu vou ler alguns versículos aqui, ok? A partir do verso 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para testificar-se da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, hoje eu queria refletir com você com essa questão de ser filho de Deus, né? João, ele começa o seu evangelho narrando quem é Jesus. E, segundo os estudiosos, João, ele teve a necessidade de escrever para convencer que Jesus era o Filho de Deus, não é? E aí, então, ele começa dizendo justamente isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era com Deus. Ou seja, Jesus era Deus. Se era, ainda é. Não perdeu a sua divindade. Diferente do que muitos pensam, Jesus, ele cumpriu o seu ministério na terra como homem, né? E eu acho muito bacana você observar que nos milagres que ele realizou, ele fazia questão de frisar para que vocês saibam que o Filho do Homem faz essas coisas, para que o Filho do Homem tem esse poder, porque é claro que ele falava com os filhos dos homens, e ele queria que nós tivéssemos a consciência de que nós também podemos realizar grandes coisas se nós tivermos fé. Foi ele mesmo quem disse isso. E aí a Bíblia diz que João veio primeiro, né? Não era ele a luz, mas ele veio testificar. Você deve lembrar que no batismo de Jesus, quando ele chega até João Batista, João até reluta um pouco, mas aí ele vê o Espírito Santo numa forma corpórea, e aí Jesus diz para ele que deve cumprir toda a justiça de Deus. Então batiza, depois Jesus vai ser conduzido ao monte para ser tentado. Mas aí então João, ele foi para dar esse testemunho. Ele avisou: ó, eu batizo com água, mas vem alguém que é maior do que eu não sou digno de desatar as suas alpargas, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não vou falar desse batismo agora. E aí a luz, ele era a verdadeira luz, não é? Que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha que coisa séria essa, né? Olha que coisa perigosa até o que João está relatando aqui. Por quê? Nós sabemos que, sem explicação alguma, né, sem nada razoável, sem nenhuma lógica, sem nenhuma explicação, Deus escolheu a Israel. Porque ele próprio diz assim: simplesmente os amei. Ponto final. Não tem muita explicação dessa história. Simplesmente Deus amou a Israel, escolheu a Israel para ser seu povo, começando, né, dos milagres que começou a fazer. Chama Abraão na terra de Ur dos Caldeus, leva para um lugar que ele prometera, e começa a trabalhar. De Abraão vem Isaac, seu filho, depois Jacó, e aí o anjo aparece, muda o nome de Jacó para Israel. Deus de Israel vai fazer uma história com o povo de Israel.
Uma história não muito bonita, diga-se de passagem, né? Porque embora tenha os grandes feitos de Deus, a gente vê nos Salmos as coisas cantando, a gente lê nos livros os livramentos, as curas, a forma em que Deus fez muitas coisas, né? Como abateu os soldados inimigos, como venceu guerra diante do seu povo, a passagem pelo Mar Vermelho, enfim, tem muitas histórias bonitas que o povo de Deus viveu com ele. Porém, o povo de Deus, ele tinha muita facilidade de se esquecer de Deus. Ele tinha muita facilidade de abandonar Deus no seu cotidiano, que não é bem diferente de hoje, né? Na verdade, nós estamos muito parecidos com eles. E aí, a Bíblia diz que Deus veio para eles, mas eles não o reconheceram, não conheceram. Ontem eu terminei a live perguntando se você tinha fé, né? Se o Senhor te aparecesse, se o Senhor te chamasse, acho que foi antes de ontem, que se encontraria fé no seu coração. Hoje, eu quero perguntar o seguinte: você conhece o Senhor? Você sabe quem é Deus? Você consegue explicar isso para alguém, né? Eu vi o R.R. Soares falando uma coisa: eu só posso dizer que eu aprendi quando eu souber levantar e explicar, né? Então, você saberia explicar para alguém quem é Deus? Você saberia pelo menos explicar quem é Jesus? Por exemplo, eu, como pastor, a gente encontra várias pessoas para falar da Bíblia, né? Vai virando um hábito da gente conversar sobre a Bíblia, porque é um assunto que nós gostamos, né? Assim como tem o pessoal que gosta de futebol, eu também gosto, mas o meu assunto favorito é a Bíblia. Na verdade, é a coisa que eu mais gosto de falar, porque eu acho que tem bastante coisa, bastante conteúdo que gera inteligência, que gera sabedoria e que faz com que a gente alcance, né, níveis intelectuais grandiosos. E aí a gente senta para falar da Bíblia. E eu percebo que algumas pessoas não conhecem Jesus. Por exemplo, João, ele vai dizer que o espírito do anticristo não confessa que Jesus veio em carne e sangue, né? E muitas pessoas falam isso, mesmo crentes, às vezes até obreiros, pregadores. Eu tenho medo do que eles andam ensinando por aí, porque eles dizem assim: Jesus foi perfeito porque era Deus. Não sei se isso faria muito sentido. Por quê? Porque se eu disser que Jesus cumpriu o ministério dele usando a sua divindade, aí eu complico a história, né? Porque o homem inocente deveria morrer para pagar pelos pecados de todos. Se Jesus usou a divindade dele, aí então fica meio que complicado, né? Ele mesmo disse que as obras que ele fez não foi como Deus. Tanto é que ele diz assim, todo aquele que acreditar em mim farão as obras que eu faço. Quer dizer, não tem muita diferença de vocês e eu. Ele diz: o Pai ama vocês da mesma forma que me ama. Então, algumas pessoas acham que Jesus só fez o que fez porque ele era Deus. Então, que ele usava da divindade dele, dos poderes divinos que existem sobre ele, para realizar as obras. E isso não é verdade, né? Se você negar que ele veio em carne e sangue, você não está com o Espírito de Deus, está com o do anticristo. Então a gente precisa entender que ele veio como homem ele realizou tudo, né? Às vezes, né, a gente vê algumas revelações, principalmente agora que é moda, os profetas fast food das páginas sociais, né, das páginas de vídeos curtos, e sempre tem alguém com alguma profecia, alguma coisa, que quando eles falam, você percebe que eles também não conhecem Deus, né? Às vezes colocando Deus como se fosse um fofoqueiro, né, que trouxe uma fofoca para alguém, colocando Deus como se fosse um Deus que tem prazer na impiedade, né, porque é Deus que honra o roubo, é Deus que é a favor da conduta sexual ilícita, é o Deus que é a favor da mentira, do engano, né?
Então, as pessoas, elas não conhecem o caráter de Deus, né? Basta ver a confusão que elas fazem na palavra de Deus. Eu estava vendo uns vídeos em entrevista com algumas pessoas e eu estava ouvindo o pastor Caio Fábio, né, o reverendo Caio Fábio, e ele estava falando uma coisa que é interessante. Ele diz assim: eu leio Paulo, né, ele falou uma palavra de teologia que eu não lembro lá, que é Cristo. Então, seja, eu vou olhando se o que está escrito passa por aquilo que é condizente a Jesus, eu aceito. Se errar, pode ser quem for, né? Eu descarto. Mas para isso eu preciso conhecer o caráter de Cristo. Para isso eu preciso conhecer quem Ele é, né? E até para seguir a Ele, porque quando os primeiros discípulos começam lá andando atrás dele, dizem assim: olha, onde o Senhor mora? Nós queremos seguir o Senhor. Ele disse: olha, as aves têm ninho, as raposas têm os covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, né? Vê ali que ele quer deixar bem claro que não é uma coisa muito fácil seguir ele, né? Se você pegar, por exemplo, textos que falam dos apóstolos na Bíblia Sagrada, Paulo chega a dizer assim: olha, eu tenho quase que certeza que Deus nos colocou como espetáculo desse mundo, né? Hoje eles são referenciais, né? Usam um título, mas eles são referenciais de uma vida farta, referencial de uma vida tranquila, segura, de um grande ministério, de muita lisonja, bom, enfim, né? Cada um sabe o que faz a sua vida. Mas a gente percebe que é o contrário daquilo que Jesus fez na vida dos apóstolos. Então, talvez esse Deus não seja o Deus dos apóstolos, não seja o Deus da Bíblia. E a gente precisa saber se nós conhecemos ou não, né? Uma coisa que eu vejo muitas vezes também que demonstra que as pessoas não conhecem Deus, e talvez você já ouviu alguém fazendo isso, é aquela questão assim, que eu sou assim, né? Eu sou grosso, eu sou estúpido, eu maltrato pessoas, eu ofendo pessoas, e digo assim: eu sou assim, Deus me conhece, né? Como querendo dizer o seguinte: Deus é na minha vida assim mesmo. E aí é uma outra questão que nos mostra uma inclinação a essa pessoa não conhecer Deus, né? Que na verdade quer que a gente mude. Se fosse para a gente continuar com a síndrome de Gabriela, Jesus não teria vindo ao mundo, né? Não haveria igreja, não haveria nada. Se fosse para nós continuarmos, né, a viver do jeito que nós éramos, não haveria uma necessidade de conversão. Conversão é você mudar o curso, né? Então, você está indo aqui sendo quem você é, você muda o curso para ser o que Deus quer de você. E aí a gente precisa entender essas coisas. Por quê? Porque se eu não sei quem é Deus, e aí eu não sei se você é a primeira vez que você me ouve, ou se você já me ouviu falar alguma outra vez, existe uma idolatria moderna. Qual é essa idolatria moderna? É o Deus que eu crio, não é? Você já ouviu pessoas dizendo assim: eu sirvo a Deus do meu jeito? Ela não serve o Deus da Bíblia, tá? Ela não o recebeu, ela não o conheceu, ela não pode reconhecê-lo. Por quê? Porque o relacionamento dela não é com um Deus verdadeiro, não é com a verdadeira luz. É um Deus que ela criou segundo a imagem dela, segundo a semelhança dela. É um Deus que é aquilo que o fruto da imaginação dela consegue produzir, não é? E tem muita gente assim, tem muita gente que acha que está servindo a Deus da maneira dele particular, e se é que é possível isso acontecer algum dia. Tem muita gente que não se rende aos ensinamentos da Bíblia Sagrada, que não adota uma vida segundo os padrões da Bíblia Sagrada, e acham que Deus é na vida deles, né? Então não é o Deus da Bíblia, né? Não estou falando de Deus amar, estou falando de um outro ministério. Então, porque senão depois as pessoas fazem confusão. Então as pessoas criam um Deus, criam uma imagem de um Deus, né? Não uma imagem palpável, mas uma imagem mental de que um Deus que vai satisfazer o meu ego,
que vai caminhar comigo, independente de eu olhar para ele ou não, independente do que eu pense dele ou não, independente da forma que eu veja as coisas, mesmo que a minha forma seja totalmente contrária ao que ele fala para ser, mas ele vai aceitar, porque na verdade ele me conhece, ele sabe que eu sou um desconvertido, mas ele é comigo, né? Deus sabe que eu estou todo desobedecendo a palavra dele, mas ele é comigo, irmão. Deus é amor, sabe como é que é, né? Pá, o cara é da hora mesmo, né? É assim que algumas pessoas têm tratado Deus. Isso prova também que eles não conhecem a verdadeira luz, não conhecem o verdadeiro Deus. Mas, vamos deixando eles para lá, e o que interessa mesmo é saber, eu e você, eu, Alexandre, conheço esse verdadeiro Deus? Qual é o caráter desse Deus? O que verdadeiramente implica na minha salvação? Como eu posso ser salvo? Alexandre, a salvação é simples, crer no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Mas como que eu creio em Jesus? Como eu creio em Deus? Porque João, lá no finalzinho da Bíblia, ele vai dizer assim, ó, se alguém não guarda os mandamentos dele, não o conhece. Né? Isso eu acho que eu sei de cor, eu acho que eu posso ler para você. Eu tenho muita dificuldade, irmão, de guardar onde estão os versículos, né, de citar. Alguns pregadores têm muita facilidade disso. Eu não tenho essa facilidade, então eu preciso muito lembrar. E alguns eu lembro, que nem esse aqui, ó. 1 de João, no capítulo 2, no verso 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E veja que é bem depois, né, da ressurreição de Jesus, que o João vai escrever essa epístola, e ele vai falar sobre mandamentos. Né? Mas a salvação não é pela graça? É pela graça, mas a graça me faz observar os mandamentos. A graça não me leva a viver longe da palavra de Deus. A graça, ela não me leva a viver uma vida desregrada. Não é? A graça não é para isso. A graça é para me ajudar a olhar a palavra de Deus e caminhar na luz dela. A graça, ela vem sobre nós não para nos isentar da lei. Ela vem para que a gente possa observar a lei e pela graça ser salvo. Porque isso é heresia. Não, pense comigo antes de me julgar um herege. O que eu estou dizendo é que sem graça, né, sendo um desgraçado, um sem graça, não é verdade? Eu não consigo ter prazer na lei. A lei se torna um fardo. A lei é aquilo do mandamento sobre mandamento. Com a graça, o mandamento, ele muda de visão em mim. Que aí não é a questão do relacionamento, do mandamento e a sentença pela quebra dele. É o mandamento e o amor que eu tenho por quem escreveu o mandamento, que aí faz com que esse jugo se torne suave. Porque enquanto eu estiver pensando na relação com Deus de amor não, né? Quem está baseado nos mandamentos não vai chegar a essa condição de amor, infelizmente, porque também não vai conhecer a Deus. Mas enquanto eu estiver num relacionamento com Deus, que a base desse relacionamento é mandamento sobre mandamento, quebra de mandamento, que é o pecado, e punição por isso, eu jamais vou chegar a um relacionamento verdadeiro com Ele, a um relacionamento da vontade dele, um relacionamento que ele espera de nós com eles. Por quê? Porque na verdade Deus não quer que a gente tenha medo disso, né? A Bíblia diz que Jó temia algumas coisas e por isso aconteceu na vida dele. O medo é uma crença negativa, mas é uma crença. Quando eu vou viajar, que coloca o cadeado no portão, tranca a porta, é uma crença negativa também, na esperança do seguinte: eu acredito que um ladrão pode vir e entrar na minha residência, então eu tranco tudo para evitar isso. Mas eu acredito que isso pode acontecer, que é essa questão do mandamento e da punição da quebra dele. Por quê? Porque eu olho para o mandamento como se fosse, na verdade, uma corrente que me aprisiona e que se eu tropeçar, ela vai acabar me castigando, não é? É como se os aguilhões, né, se fosse alguém me empurrando lá, né, vamos
pegar a imagem que é conhecida aí do inimigo, que segundo alguém ele tem um tridente e fica lá espetando. É como se o mandamento fosse esse ser com esse tridente, e se eu tropeçasse, ele enfia o tridente em mim e pronto, me executa. Quando na verdade, quando Jesus vai fazer, ele vai reverter isso para mostrar que o meu relacionamento com Deus não deve ser baseado em mandamento sobre mandamento, e nem por medo de quebra de mandamento, mas na verdade deve ser por amor. Então, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso me relacionar com Ele para que eu possa amá-lo. Ninguém ama sem ter relacionamento. Amor à primeira vista não existe, tá? Não existe. Porque o verdadeiro amor, ele tem que conhecer o objeto que se ama. Senão você pode até chamar de amor, mas não é. E você estudando a Bíblia, você vai saber que não pode ser, não é? Porque Deus me amou? Eu acredito que Deus me amou. Como que Deus me amou? Ou como que Deus me ama? Vou colocar me ama porque fica mais fácil de você entender. Ele me ama assim do jeito que eu sou. Tudo bem que eu sou bonitão, eu confesso. Mas ele não me ama pela minha beleza. Não é por isso que ele me ama. Ele não me ama pelo eu ser bonito ou por eu ser inteligente. Nenhuma das duas coisas eu sou mesmo, mas tudo bem. Ele me ama porque ele decidiu me amar, sem razão. Ele decidiu me amar. Decidiu, não desceu, não entrou um sentimento de vou amar, né? Não foi isso. Ele me conhece desde a minha gestação, né? Desde a minha, quando eu fui concebido lá, ou melhor, quando eu fui fecundado no óvulo de minha mãe, Deus já me conhecia. O salmista diz assim, ele me viu informe, eu não tinha forma, ele me viu no ventre da minha mãe, não é? E aí ele conhece todo o detalhe da minha vida. E eu podia dizer assim para vocês, olha, ele conhece a minha vida de pecado antes de eu aceitar ele. E isso seria maravilhoso se eu pudesse falar isso para você e fosse verdade, tá? E fosse verdade. Não que ele não conheça a minha vida de pecado antes de aceitar ele. Ele conhece também. Mas o problema é que ele me ama conhecendo os meus pecados de hoje, né? Não vou dizer de amanhã, porque pode ser que eu morra hoje. Não é que eu vou deixar de pecar. Eu não tenho prazer em pecar. Não é isso que eu estou dizendo. E não estou dando liberdade de ninguém pecar contra Deus. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Nós somos seres humanos e somos sujeitos a errar. Ah, eu não roubo, eu não adultero, não uso droga. Tá, mas às vezes faz um comentário maldoso do seu irmão, isso é pecado. Às vezes vê seu irmão passando necessidade e não ajuda, a Bíblia chama isso de pecado, né? Porque a gente só, principalmente crente pentecostal, só conhece o pecado da bebida ou droga, né? Do uso de substância química e do adultério, né? A panelinha no meio da igreja é pecado também, causar divisão na igreja. O semear intriga entre os irmãos não é nem só pecado, é abominação aos olhos do Senhor, não é? Mas a gente não fala desses pecadinhos, porque isso aí Deus conhece o coração da gente, Alexandre. Então, Deus me ama assim, me conhecendo. Por isso Ele pode me amar, porque Ele me conhece, porque Ele sabe que eu sou uma pessoa falha, inconstante muitas vezes, que às vezes tenho medo de coisas que não precisariam me assustar se eu tivesse a minha mente fixa em Deus. Se eu olhasse para Deus ao receber algumas notícias, meu coração nem tremeria, porque eu saberia que Ele não perdeu o seu lugar. Ele ainda está sentado no trono e reina sobre tudo. Sobre tudo. Então Ele pode fazer todas as coisas. E se Ele permitir que uma coisa ruim sobrevenha sobre a minha vida, Ele também tem poder para trazer a solução disso. Mas às vezes eu esqueço. Quem é o Deus que eu estou me relacionando? Às vezes eu esqueço quais são as promessas que Ele me fez. Na verdade, algumas pessoas nem sabem que existe promessa na Bíblia Sagrada. Né? Está tão acostumada naquela questão do mandamento, quebra de mandamento, que é o pecado, e a sentença, que não sabe nem que Deus tem uma vida abundante. Para que Jesus veio ao mundo? Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Dá para ter vida abundante doente, dá para ter vida abundante endividado, dá para ter vida abundante se você tiver com uma crise familiar, por exemplo. Não dá, gente.
Não dá. Então essa não é a vontade de Deus para mim, não é a vontade de Deus para você. Se algo está acontecendo na nossa vida que tem gerado esse desconforto, nós precisamos descobrir a razão disso e lembrar de Deus que pode reverter todas as situações. Lembrar de um Deus que não quer que a gente sofra, que não sente prazer nem no sofrimento do pecador que ainda não o aceitou, que ainda não o conhece, que rejeita ele voluntariamente, não é? Não é prazer de Deus fazer os seus filhos sofrer. Nós sofremos porque nós erramos, né? E aí tem toda uma questão legal, né? De lei, que o diabo vai usar contra a nossa vida quando nós erramos. Mas não é punição de Deus porque ele quer só nos punir, ele tem prazer nisso. É porque ele não pode negar a si mesmo. Ele estabeleceu a lei e a gente tem que cumprir a lei para ser protegido pela lei. A lei ela só se torna ruim quando nós quebramos ela. Quando nós observamos ela, quando nós amamos a lei, ela é uma coisa boa, que a gente pode até usufruir dos benefícios que a gente tem e que às vezes não sabe. Então, como é o Deus da Bíblia, né? Qual é o caráter desse Deus, o que ele espera de mim, o que ele espera de você? Você conhece isso, você é capaz de reconhecer Deus na sua vida, e não só quando um milagre evidente, não, um milagre que seja notório aconteça, mas no dia a dia, né, no caminhar da sua vida, você consegue perceber Deus na sua vida, você consegue entender que Ele está aí perto de você, em que Ele pode te ajudar, pode te aconselhar. Eu estava pensando hoje, né, fui fazer uma tarefa aqui no fundo do meu quintal, uma tarefa pesada, e eu estava lembrando, né, dos meus 6 filhos homens, e assim, só o caçula estava em casa hoje, mas ele já tinha trabalhado de manhã no serviço que ele arrumou, e eu estava sozinho, né? Meus netos ainda são pequenos, os homens, né? E aí eu estava pensando, eu tenho muita dificuldade, porque nem para os meus filhos, às vezes, eu peço ajuda, né? Não é orgulho, ou talvez seja orgulho, eu preciso admitir isso, mas eu não consigo pedir ajuda, né? Eu gosto muito de fazer as coisas sozinho por conta de evitar problemas, essas coisas, contendas, ter que ficar mandando a pessoa fazer isso, fazer aquilo. Eu não consigo muito ser assim. E é um erro, na verdade, né? Porque eu preciso pedir ajuda nas minhas necessidades, comunicar com os santos na vossa necessidade. E aí eu tenho essa dificuldade às vezes com Deus, né? Que embora eu saiba que Ele está pronto a me ajudar, às vezes eu tenho dificuldade de chegar para Ele e contar isso para Ele, né? Ah, mas Ele não sabe? Sabe. O pai sabe o que o filho deseja, mas não é gostoso quando o filho procura o pai e vem conversar com você, às vezes até de uma forma mais carinhosa, né? Porque tem um interesse. Nós também somos assim com Deus. E às vezes vem conversar com você, faz um carinho, faz um agrado, né? Pega um cafezinho para você, ou se tiver calor, uma aguinha fresca, porque Ele quer te pedir algo, mesmo que você saiba. Às vezes você não corta esse momento, né? Você se deleita com esse momento. Você sabe que Ele vai pedir alguma coisa, sabe que há uma segunda intenção por trás, mas o momento é tão gostoso, né? De ver o filho se aproximar, de tentar se relacionar, que você não interrompe, mesmo sabendo qual vai ser o pedido, porque às vezes já contou para a mãe ou para algum dos irmãos, enfim, ou você mesmo já percebeu, né? Mas então, Deus, Ele conhece isso. Mas esse relacionamento pai-filho, quando o filho vai procurar o pai para pedir ajuda, é tão bacana para ele que ele não quer interromper, né? Cantares diz, né, que a nossa face é agradável e a nossa voz aprazível a Ele. Olha só, né? Ele tem prazer de ver a nossa face em oração. Quando nós buscamos a Ele, né? Quando nós nos prostramos para falar com Ele, Ele tem prazer em ouvir nossa voz, gente, né? Imagino que tortura deve ser para Ele essa voz fanha que eu tenho aqui. Mas, na verdade, Ele conhece isso, né? Então, esse Deus que é o Deus que nos cerca, né? Que a palavra não chegou à boca e Ele já sabe, que prova os rins e os coração, que conhece o meu assentar. Eu gosto dessa palavra, né? O Senhor conhece o meu assentar e o meu deitar. E muitas vezes eu cantava, tinha até uma música da Aline Barros, né? Que eu acho que com o Robson Monteiro, se eu não estiver enganado,
né? Que é o Salmo 129, 139. E aí eles falam sobre isso, né? Que conhece o meu deitar e o meu sentar e o meu deitar, todos os meus caminhos. E eu cantava isso, mas eu nunca tinha parado para refletir, até que um dia, não muito tempo atrás, eu acordei com essa canção na cabeça, e aí eu sentei, né? E eu percebi que ele conhece o meu sentar, porque quando eu acordo pela manhã, a primeira atitude é sentar, né? Eu não dou um pulo da cama, eu não sou acrobata, né? Eu sento, calço o chinelo e aí eu me levanto. Então a primeira atitude, depois que abro os olhos, sempre tem um engraçadinho que vai lembrar disso. Depois que eu abro os olhos, que eu decido levantar, aí então eu sento e calço alguma coisa para poder andar. Ou então vou de pé no chão mesmo, como cantava o Gilberto Gil. Mas aí então ele está ali, né? E ele conhece todos os meus caminhos. Eu gosto de conversar com Deus porque eu não preciso interpretar nada para Deus, né? Não preciso querer enganar Ele, como as pessoas às vezes fazem quando conversam comigo e com você, né? Eu acho que a maior liberdade de sinceridade que nós temos é com o próprio Deus, até porque Ele já sabe tudo, né? Então, se eu tiver tentado, eu posso falar dessa tentação com Ele. Se eu cometer um pecado, eu posso conversar sobre isso com Ele. Enfim, diversas situações que às vezes eu não consigo conversar com um amigo, eu consigo conversar com Deus, e isso é bacana, né? Isso é legal. Eu acho que vale muito a pena a gente ter um nível de amizade assim com Ele. Não que eu seja especial, viu, irmãos? Eu sou tão falho e tão pecador como qualquer outro ser humano. Hoje eu tenho alguns domínios, né, sobre os meus impulsos que me ajudam a me manter longe de coisas erradas. Me perdoe. Então hoje eu consigo controlar os meus impulsos e isso faz com que eu fique mais distante de coisas erradas, não é? Mas eu sou tão pecador quanto qualquer um outro e eu queria ser diferente, mas não sou. E não posso mentir para você que também não faz muito o meu caráter isso. Então Deus é assim, é um Deus de amor, é um Deus que nos atrai. Não havia um caminho para a gente andar com Ele. Ele criou, que é a mensagem da cruz, né? Que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que rasgou o véu. Hoje nós podemos adentrar no Santo do Santo, podemos chegar ao trono da graça com confiança e clamarmos, Abba Pai. Ele nos abriu tudo isso, mas existe uma coisa muito importante que eu preciso dizer para você hoje. Porque se Deus permitir, na segunda-feira nós vamos começar a estudar Atos dos Apóstolos. Qual é a coisa importante que eu preciso dizer para você hoje? Deus, ele não vai te obrigar a nada, não é? Se Deus que obriga as pessoas, se Deus que, né? Se fosse pela minha vontade eu nem estaria aqui, mas o Espírito Santo me trouxe. É um Deus também que eu tenho dificuldade de acreditar. Não que não tenha poder em Deus, não é isso. Mas eu acho que Deus nem quer uma adoração que seja forçada, né? Não consigo entender isso. É um Deus que fala tanto de liberdade, de fazer as coisas livres, né? Para nos prender a uma coisa, nos forçar a alguma coisa. Eu tenho dificuldade de entender esse Deus dessas pessoas, né? Porque o Deus da Bíblia não é assim, né? O Deus da Bíblia é aquele Deus que diz assim, ó, eu tenho uma vontade de viver com você uma eternidade, mas se esse relacionamento não for bom para você, você pode cancelar isso a hora que você quiser. Olha como é lindo esse Deus, né? Olha como ele é grandioso. Então eu tenho dificuldade de acreditar que Deus nos obrigue a alguma coisa, nem a observar os seus mandamentos, seus estatutos e a sua lei. Deuteronômio diz assim, olha, o que te pede o Senhor, a não ser que ame ao Senhor de todo o teu coração, não é? Então, a única coisa que Ele quer é que você ame Ele. Para amar, precisa conhecer. Nós vamos entrar em Atos dos Apóstolos e nós vamos ver qual é o comportamento dos irmãos que amam ao Senhor, que aceitam Jesus, que reconhecem Deus, que conhecem o Senhor. E aí você vai ter a escolha de seguir ou não, né? Lembrando que essa palavra que nós lemos aqui, que fala que eles não reconheceram, é justamente para aqueles que eram o povo de Deus, para aqueles que tinham a lei,
que tinham as Escrituras, mas os seus comportamentos os levavam a viver longe de Deus, não é? Por quê? Porque eu quero que nós possamos um dia nos declarar filhos de Deus verdadeiramente, mas para isso nós temos que o receber. Todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Então eu recebo Deus na minha vida, vai mudar, né? Se você já recebeu uma visita ilustre na sua casa, se o presidente vai dizer assim, ó, eu vou passar na sua casa, por mais que você não tenha tanta empatia com ele, você vai arrumar sua casa, né? Porque vem o presidente, mas vem a comitiva, vem as redes de TV, né? Então, para esse evento especial, você muda o seu comportamento, você muda o seu dia a dia para receber o presidente. Assim é Deus, né? Se você receber a Deus, sua vida vai mudar. Se você estiver pronto para receber a Deus, sua vida vai mudar. Vai ser uma vida digna de um filho de Deus. E como é que eu sei qual é essa vida digna de um filho de Deus? Olhando para Jesus, né? É o único exemplo de filho de Deus que nós temos, é Jesus, o Cristo. Então eu preciso ver como ele vivia, porque se eu quiser receber a Deus, eu tenho que viver como ele viveu e ser filho. E esse é um convite a todos, a mim, a você, aos que podem ouvir. Se você compartilhar esse vídeo, essas pessoas também podem ser um filho de Deus, são convidadas a ser um filho de Deus. Existem outros pregadores pregando isso, existem outras mensagens sendo anunciadas, porque outras pessoas estão sendo convidadas a ser filhos de Deus. A questão é, você vai receber ele ou não? Então eu quero agradecer a você que nos suportou essa semana, que assistiu esse vídeo. Quero desejar você um ótimo fim de semana. Fim de semana não tem live, nós pulamos, né? Agora na segunda-feira, se Deus permitir, entramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Já tem coisas importantes para falar lá, né? Como eu falei a você, como eu não sei tudo, eu estou estudando para poder chegar aqui e falar coisas que sejam coerentes, né? Não é um estudo teológico, não tem por finalidade esgotar nenhum assunto. Eu vou falar daquilo que é a minha fé, e se for bom para você e te ajudar na sua fé, eu já ganhei então o dia, eu já fico feliz por saber que nós estamos juntos, querendo servir melhor ao nosso Deus, para sermos filhos, para sermos todos filhos de Deus. Deus te abençoe, bom sono, até segunda-feira, se Deus nos permitir.